nossas mentes e nossos corações vinculados ao alto, ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, elevemos nossos pensamentos e pedimos o amparo, a proteção e a permissão para que a espiritualidade encarregada desse momento esteja conosco, nos incluindo, nos harmonizando, nos trazendo a paz e o entendimento para o Evangelho que iremos estudar e também a doutrina espírita. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo e a sua equipe, Miramês, que estejam conosco, nos auxiliando nesse momento, para que possamos, com entendimento, efetuarmos esse estudo desse maravilhoso Evangelho, que há mais de 2000 anos o Mestre, com muito amor, nos deixou, e que possamos, ao estudar esse Evangelho, essa boa nova, possamos, aos poucos, passo a passo, irmos colocando em prática todos esses ensinamentos sabedores, e a cada item estudado, compreendido e colocado em prática, será a nossa ascensão para o alto, em direção à luz, em direção à nossa meta, que é nos aproximarmos cada vez mais do Mestre Jesus, do nosso Pai, e que possamos, então, com o auxílio da espiritualidade maior, estarmos concentrados nesse estudo. E também pedimos por aqueles irmãos nossos que não conseguiram, por qualquer motivo, estar conosco nesse momento de estudo, em que estaremos sendo beneficiados com os bálsamos benfazeres de muita paz, de muita harmonia. Também nossos irmãos sejam agraciados com esses benefícios. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. Passando para ti, Fátima. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o capítulo 23, Moral Estranha, o item Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim, se não odeia seu pai e sua mãe, está, nesse caso,
Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as frases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de uma agulha, no capítulo 16, número 2. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular das suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua à outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia, pois pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribui, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar a palavra ódio à acepção moderna, como contrário ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também o capítulo 14, número 5 e o seguinte. Então, é um texto meio confuso, né? Inclusive para estudar, e eu assisti bastante palestras e todas elas focavam no resumo de um texto aqui que eu copiei. E o que me chamou mais atenção numa das traduções, a palavra odiar para não sei como que chama, né? Um estudioso, um profeta, ou alguém assim, não significa odiar, significava amar menos, não o sentido de ódio que nós temos hoje. E também a perífrases são figuras de linguagem que substituem o termo por uma expressão mais longa. Por exemplo, quando eu falo cidade-luz, nós estamos falando de Paris. Quando eu falo de astro-rei, a gente está falando do Sol. Só para ilustrar o que quis dizer, né, no conteúdo do texto. Agora eu vou ler um texto aqui que vai, na realidade, vai falar a mesma coisa, mas só com um entendimento mais simples. A estranha moral de Jesus. Sabemos que Jesus não deixou nada escrito, e por isso muitas palavras atribuídas a ele não condizem com sua forma amorosa de ensinar.
mas aqueles que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo em particular usam esses argumentos para contestar. Voltemos um pouco no tempo que antecedia a vinda de Jesus. Os conceitos éticos ainda não eram definidos, não estruturados, cresciam num contexto perverso. Predominância do direito da força sobre a força do direito. Escravidão política, social e econômica, de credo e de raça. A família submetida ao patriarcado, soberano e às vezes cruel. Os interesses girando em torno da posse, fosse de bens materiais ou de pessoas. Por outro lado, na religião, ocorriam transformações acentuadas. O paganismo, culto a várias deuses, entrava em decadência. O sacrifício humano para aplacar a fúria divina era substituído em Israel pelo sacrifício de animais, transformados em valiosos recursos para a absolvição dos pecados e oferenda de gratidão a Deus. O discernimento e a valorização da criatura já iniciavam, passando ela a ser vista como imagem e semelhança de Deus. Esse processo que ainda continua em nossos dias teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal, resultante do processo evolutivo como ser biológico, social e psicológico, ao qual ainda estamos submetidos. É nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Para enfrentar a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada e também romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos sentimentos mais agressivos, Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Era preciso usar de energia e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam com a intenção de impedir a marcha para a revolução espiritual que ele trazia. E ele não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento de sua tarefa. Romper com as estruturas do passado, onde deveria haver supremacia da humildade sobre o orgulho, supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Essa era, no mínimo, uma nova e estranha moral por ser diferente de tudo que existia e por contrariar todas as convicções prevalecentes. Para usarmos os ensinamentos de Jesus como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los, e muito. Infelizmente, para a grande maioria de nós, essa doutrina continua a ser estranha porque vem de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos e caprichos egoísticos. Não é minha praia, dizem uns. Não tenho paciência para ficar ouvindo ou lendo, dizem outros, justificando a total incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para a transformação dos nossos sentimentos, para a libertação dos comportamentos desajustados e doentios. Mesmo entre os espíritas, essa incapacidade existe. Muitas vezes compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda os instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade. É por isso que ainda precisamos dos ensinamentos de Jesus. Ele, na verdade, nos convida à terapia da renovação espiritual. A gente estudou bastante, né? A reforma íntima.
Quando entendemos esse convite, perguntamos: Jesus afastará nossas cruzes? Certamente que não, mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos para deixá-las mais leves. Contudo, para usarmos os ensinamentos como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los a fim de compreendê-los e, compreendendo-os, refletir sobre eles para depois podermos vivenciá-los em plenitude. Sabemos que Jesus não deixou ele próprio nada escrito e, por isso, muitas palavras atribuídas a ele não condizem com sua forma amorosa de ensinar. Aqueles que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo em particular usam esses argumentos para suas constatações. É possível esclarecer algumas dessas contradições, tirando algumas dúvidas. Em primeiro lugar, precisamos saber se Jesus efetivamente as pronunciou, tendo em vista nada ter deixado por escrito. E, em caso afirmativo, saber qual era o significado dessas palavras na língua em que se expressava, pois, ao termos ou estudarmos um texto antigo, não importa qual ele seja, não podemos usar os mesmos significados de hoje. No caso específico de Jesus, a língua hebraica não era rica e uma palavra poderia ter mais de um significado. Aí nós temos dois exemplos que podem ajudar. Foi aquele que eu li no texto, né? Que é a tradição, né? Com o passar do tempo, colocar o mundo físico criado em 6 dias, né? Está na leitura. E também o outro exemplo é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, né? Do que entrar um rico alcançar o céu. Porque de primeiro usava-se, né? Um fio, eu acho que não sei se era com os pelos do camelo, enfim. Assim, um erro cometido uma única vez permaneceu até nossos dias. Isso mostra que a tradução de uma língua para outra pode trazer enganos que alteram todo o real significado que se pretende dar ao que se escreve. A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiram opositores ferrenhos. Ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores dos bens e dos recursos, os perseguidores dos ideais de elevação humana, dentro dos próprios lares. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São os mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos. É verdade que Jesus separou pais e filhos, cônjuges, irmãos, por fazer oposição à decisão daqueles que se entregaram a transformações morais, mas também os transformou em ponte para tocar outros corações, pelos exemplos que dão ainda hoje. Concluindo, a nova e estranha moral minava nas bases do status dos poderosos, como ainda hoje. Morto Jesus, morta a ideia. Mas Jesus sabe que a paz virá, que a fraternidade se consolidará através da fé esclarecida. Por isso, prometeu e cumpriu, enviando-nos o Consolador, o Espiritismo, para nos ensinar o que ele não pôde fazê-lo antes, por causa do nosso pouco entendimento, e para nos lembrar daquilo que já havia nos ensinado e que, por causa do nosso egoísmo e orgulho, esquecemos o que jamais. Desculpa. É que quando eu uso o egoísmo e orgulho, eu lembro muito da fala do seu Edgar, então eu me emocionei. E para nos lembrarmos daquilo que já havia nos ensinado e que, por causa do nosso egoísmo e orgulho, esquecemos. É essa a minha contribuição. Obrigado, Fátima. É muito bom esse texto. Tu falando, eu estava lembrando, o Sócrates já dizia
primeiro se entendam sobre as palavras, sobre o sentido das palavras, para depois entrarem num debate. O Sócrates, lá na época dele, já avisava, né? E aí eu lembrei do encontro em que eu participava como estudante, e a pessoa que estava coordenando o grupo de estudos, de repente, um dos que estavam participando ali, estudando, perguntou assim, a Igreja Católica, por exemplo, tem dogmas, né? Nós sabemos. A doutrina espírita, isso é o que eu estou contando, a história daquela época que aconteceu, que eu fiquei lembrando enquanto você falava, e eu lembrei dessa história de Sócrates, né, para nós primeiro nos entendermos acerca do significado real das palavras, né? E aí estava aquela discussão assim que a Igreja Católica tinha dogmas e tal. Aí um dos participantes, como estudante, disse assim: "Tá, mas a doutrina espírita não tem dogmas, né? Não, não tem dogmas. Tá, mas e por que no Evangelho está escrito o dogma tal, tal, tal? Está escrito lá no Evangelho." E abriu o Evangelho e mostrou. E realmente, se nós formos ler com atenção o Evangelho, está escrito em alguns trechos, tem sobre o dogma tal. Aí começou aquela discussão acalorada, né? E eu fiquei ali ouvindo, assim. Aí, em primeiro lugar, surgiu a discussão assim, mas o que é dogma? E aí? E aí ninguém sabia o que era dogma, né? E eu fiquei ouvindo aquela discussão, porque daí foi bem acalorado, assim. Aí alguém perguntou para mim, e o que é dogma? Eu digo, olha, dogma é uma verdade que não aceita contestação, não aceita discussão, né? É aquilo ali pronto. Mas então por que tem no Evangelho, então, dogma? Eu digo, olha, deve ser uma questão de tradutor. A pessoa que, quando traduziu do francês para o português, deve ter entendido que tal palavra lá podia ser colocada como dogma. Mas não que Kardec colocou dogma, porque Kardec já sabia disso naquela época, né? Mas então, por que colocou dogma? É uma questão de tradução, e essa pessoa que traduziu entendeu como dogma, mas ele podia ter usado outra palavra, que é o axioma, que é uma verdade tão visível que você, é como tu citou ali, né, Fátima, não precisa explicação. Tá ali, se eu disser que o sol ilumina e aquece, eu não preciso estar explicando os porquês que ele ilumina, que ele aquece, ele está ali. As pessoas todas vão entender que o sol ele ilumina e aquece, a claridade é do sol, né? Então não é um dogma, é um axioma. Então, essa pessoa que traduziu o evangelho poderia ter trocado a palavra dogma por axioma. Então, tudo é uma questão de tradução. Mas depois, quando eu fizer a minha fala, tem uma coisa, de repente alguém já fale até antes de mim. O Haroldo Dutra Dias explicando isso, muito interessante. E depois eu vou, se ninguém falar, eu vou falar, então, né? Até lá, como você é o último, né? Mas, como eu já estou me adiantando aqui um pouquinho, posso passar para ti, Kátia? Sim. Fátima, obrigada, querida, como sempre, né? Teu estudo é muito bem feito, assim, nos traz muitas coisas, né? Obrigada pelo teu empenho, né? Pelo teu carinho que sempre trata o estudo, né? Muito obrigada. Bom, quando eu li a primeira vez, eu disse, gente do céu, o que é que tem que tirar daqui? Porque eu não entendi, né? E tive que ler mais e aí, assistindo hoje uma palestra, eu escrevi aqui alguma coisa assim que eu deduzi da palestra, né? Primeiro, o significado da palavra odiar, como a Fátima falou, né? Que é amar menos. E quando começamos a estudar a doutrina espírita e compreender as leis divinas e entender que somos falhos e eternos, compreendemos o quanto temos que abrir mão do material, do fácil, do rápido, porque quando ali Jesus diz, né, que tem que odiar a própria vida, quando tem que odiar o pai, a mãe, os irmãos, né?
aqui eu coloquei que é quando a gente, por exemplo, quando a gente tem que dizer não para um filho, quando a gente tem que dar, assim, digamos assim, uma dura num filho, né? Porque nós somos responsáveis por eles, nós damos assim a primeira orientação, depois eles se governam, né? Então, durante esse período que a gente orienta, quando a gente diz não para o bem dele, né? Ela até menciona assim, depois a gente vai para o quarto, a gente chora, a gente fica com raiva da gente mesmo, mas a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que dizer não, né? Aí eu coloquei aqui, quando preciso dizer não ao meu filho, para que ele entenda que deve lutar e conquistar aquilo que quer. Aí nós estamos odiando os nossos filhos, porque estamos dizendo não, mesmo contrário à nossa vontade, mas é para o bem dele, né? Ter o entendimento que a minha dor é necessária para a minha evolução, né? Que é quando eu odeio a minha vida. Então, quando eu tenho que entender que aquilo que eu estou sofrendo tem algum fundo de sentido, né? Mesmo sendo uma dor violenta, mesmo sendo uma decepção, alguma coisa que me fere demais, eu entendo que aquilo ali é para minha evolução, que aquilo tem uma razão de ser, né? E quando eu escrevi aqui em cima que a gente tem que abrir mão do fácil e do rápido, muitas vezes é nessa hora da dor, né? Porque às vezes, por exemplo, eu posso estar diante de uma situação em que é muito difícil, mas que ela é necessária, porque lá na frente, depois de um tempo, a gente vai ver o sentido. Ela vai ter um resultado positivo para mim ou para quem está envolvido, né? Se for um filho, um irmão, outra pessoa, enfim. Então, isso. E também ela fala aquelas pessoas que se isolam do mundo, não quero saber, não quero participar disso, eu vou lá para o meu canto, quer dizer, coloca o orgulho, né, à frente de tudo, e a pessoa não quer fazer parte daquela dificuldade, não quer lidar com aquilo e daí se isola, fica lá no cantinho e o mundo que se vira, não quero fazer parte disso, não nasci para isso, não tem nada a ver com isso, né? Aí ela menciona aqui também, e aí a gente pode, né, puxar aqui outras situações onde a gente tem quando a gente tem, por exemplo, que compreender que o outro tem o tempo dele. Mais uma vez a gente lida com orgulho, né? A gente tem que compreender de que se o outro me feriu, se o outro me fez mal, se o outro, não mesmo me ferindo, mas continuando no caminho que não é do bem, ele precisa do tempo dele, né? Ele precisa amadurecer, ele precisa viver e aprender sozinho, porque é ele que está escolhendo e eu tenho que respeitar a escolha dele. Ela cita aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel coloca 3 coisas essenciais para o nosso crescimento. É a autodisciplina, a compreensão fraternal, quer dizer, o outro, né, compreender o outro, e o espírito de sacrifício, né, que eu mencionei aqui, quando tu tem que compreender a tua fase de dor, compreender que é uma fase necessária, ou quando a dor não é minha, mas é de um ente muito querido, tu também tem que compreender de que é a necessidade de que ele tem para crescer, ou mesmo compreender de que foi uma escolha dele, faz parte do plano de reencarnação dele. E outra coisa que eu ia falar, fazer igual a nossa amiga ali, esqueci. Quando nós temos que abrir mão do nosso material, né?
da nossa vida dos prazeres, quando a gente tem que dividir o que a gente tem, que eu acho que a parte é que hoje o homem aqui do planeta Terra é onde eu acho que toca mais, é ele abrir mão do material, né? É ele trabalhar com o material. Eu tenho muito, então eu devo ajudar o meu próximo. Eu tenho não muito, mas eu também posso ainda dividir com o meu próximo. Ou eu preciso estudar, eu preciso frequentar um núcleo espírita, eu preciso aprender, eu preciso evoluir. Para isso eu vou ter que ter alguns sacrifícios, porque eu tenho que ter um comportamento, né? Eu tenho que fazer uma escolha. Então, entre os nossos sacrifícios aí, né? Foi isso que eu consegui pegar, que me chamou mais atenção, né? Então foi isso que eu resolvi trazer para vocês, tá bom, gente? Para nós, né? Trazer para nós. Porque primeiro, como diz o Daniel, primeiro me tocou, né? Para eu achar que é importante trazer, tá bom, gente? Obrigada. Mais uma vez, parabéns e obrigada, Fátima. Obrigado, Kátia. Tudo que é trazido sempre nos auxilia, né, o entendimento. E uma coisa que você falou, é muito importante a gente ter consciência. Se nós realmente amamos nossos filhos, aqueles que conosco convivem, nós vamos orientar, vamos dar limites, porque a criança, principalmente quando nós temos filhos jovens, novos, eles ainda não têm o livre-arbítrio totalmente definido. Então, nós precisamos dar essa definição, esses limites, ensinar os caminhos, dar as ferramentas, né, para eles, no futuro, se defenderem, como se diz. Porque eu vejo assim, isso é uma observação minha. Hoje, alguns pais, por exemplo, olhando o mundo animal, alguns pais estão animalizados. Eles simplesmente largam os filhos no mundo e se virem, não é? E não é, nós temos que orientar, porque nós sabemos que o pai vai nos cobrar o que fizeste com meus filhos que eu coloquei sob os vossos cuidados. Então nós temos essa obrigação, se nós os amamos mesmo, não é? Cristina, posso passar para ti, Cristina? Então, a Fátima fez um tratado sobre, sobre essa parte aqui, né? Mas, assim, o que eu entendo realmente é um capítulo bem controverso, assim, né? Que mostra o quanto todos os evangelhos podem ter sido adulterados, mal interpretados e, às vezes, interpretados equivocadamente ou até com interesses escusos, né? Muita coisa foi interpretada com interesses escusos por parte depois das igrejas, né? E se a gente for ver como é que foram feitos os evangelhos, o que eram os evangelhos na época ali, quando Mateus escreveu, eram folhas, folha para cá, folha para lá, o hebraico não tinha ponto nem vírgula. Como é que isso se transformou depois em evangelhos? Eu tenho isso para mim, né? Não li em lugar nenhum, mas eu acho que a espiritualidade agiu com muita força para organizar todo esse material dos evangelistas e nós termos hoje os evangelhos, né? Daí, se a gente vê aqui no evangelho que o Kardec coloca, ele cita o Lucas e o Mateus, fazendo esses comentários, né? Odiar os pais ali. Então, o Mateus foi um apóstolo e depois evangelista, que talvez escreveu de próprio punho o evangelho dele, porque dos 12 apóstolos ele era o único alfabetizado. E o Lucas nem sequer conheceu Jesus. O Lucas, a pedido de Paulo, foi e passou um tempo com a Maria, quando a Maria ainda, né, depois que Jesus já tinha sido crucificado, o Lucas passou lá com a Maria, e muitas das coisas que a Maria falou é o evangelho de Lucas. Mas, mesmo assim, os dois citam isso, né? Então, houve realmente esse entendimento, mas como a Fátima explicou bem, esse odeia significa amar menos.
E aí nós temos, no final ali, o Daniel vai falar do Haroldo Dutra, porque realmente o trabalho que ele e a equipe dele fizeram no estudo realmente da língua, para poder fazer uma interpretação mais coerente, né? E hoje, dentro do Espiritismo, o Evangelho Redivivo, né? O Evangelho Redivivo está trazendo isso de uma forma mais... tirando o espírito realmente da letra, né? E olha só, agora, né, pegando um caso bem atual, sabe essa história ali daquela criança que queria sentar na janela, lá no avião, né? E tudo aí, que fizeram essa celeuma toda. E agora a gente vê que, na realidade, a mãe nem teve nada a ver com isso ali. A mãe pediu para a moça se ela cedesse o lugar na janela, mas a moça não quis, a mãe se conformou. A outra de trás, que se irritou com aquilo, fez a filha filmar, e no fim foi para o planeta inteiro uma informação de que aquela mãe não sabia educar o seu filho. E na realidade não foi essa a história. Então, assim, uma coisa acaba se perpetuando por séculos e até milênios, sem ser verdade, né? Então, assim, o que eu entendo de todo esse capítulo, né, porque ele vai trazer muitas outras coisas estranhas, né? O que eu entendo é que o que Jesus queria dizer é que realmente a gente tem que se desapegar. Nós somos seres espirituais fazendo uma caminhada aqui na Terra para evoluir. E nós não podemos ter esse apego excessivo à própria vida, aos nossos familiares e às coisas materiais, enfim, né? Mas isso não significa não amar a vida, não amar o familiar, não amar as coisas até que você luta uma vida inteira para adquirir, mas entender sempre como um espírito imortal, fazendo uma caminhada aqui. E a tua vida ela aqui é uma passagem, os teus familiares, os teus entes queridos, são pessoas que estão compartilhando essa existência contigo. E é isso que assim que eu entendi. Seria isso a minha interpretação. Obrigado, Cristina. Eu cito Sócrates novamente. Primeiro, nós temos que nos entender acerca do significado das palavras para a gente iniciar um debate. E outra coisa muito importante, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, Jesus. O que Jesus diria, né? Será que ele pediria para nós odiarmos nossos filhos, nossos pais, enfim? Não é? Não nesse E sentido. quando tu falou de Lucas, tem um filme muito interessante na Netflix, Paulo de Cristo, não lembro bem o nome, em que eu até relutei para assistir esse filme, como eu já li o livro de Paulo e Estevão, já conhecia a história de Paulo, eu fiquei muito tempo olhando vindo esse filme para mim, eu não queria assistir. Mas um dia eu não achei nada interessante que eu vou ver esse filme. E achei interessantíssimo. É a vida de Paulo na cadeia. Ele estava preso e que Sim, Lucas vai visitar o Paulo e ele vai ditando os evangelhos para ele. E Lucas eu vai assisti. visitando ele na Uhum. prisão e sai com aqueles papéis. Um dia, o diretor da prisão, que era um centurião, que era casado e tinha uma filha que estava doente até na época, ficou desconfiado dele sair com aqueles papéis da prisão, mandou prender o Lucas e pegar os papéis. Mas eles não entenderam nada. E a menina, uma menina jovem, não lembro se 14, 15 anos, estava com enfisema pulmonar. E a mulher dele, principalmente a mãe da menina, não aceitava, só que queria rezar para os deuses deles. E o centurião convenceu ela, porque sabia que ele era médico, de ele ver a menina. E ele viu a menina e diagnosticou ela com enfisema pulmonar, estava com um líquido no pulmão. E ele pediu uma faca. E a mulher não queria dar, porque ele era um católico. E ele fez uma incisão nas costas da menina e saiu aquele líquido, a menina ficou boa. Então é um filme maravilhoso. É a vida dele no final, só na época da prisão. Depois ele é decapitado. E Lucas, ele vai ditando os evangelhos para Lucas, nesse período, né? Então é muito Tem muito interessante. ensinamento nesse filme. Muito ensinamento bom nesse filme. Muito bom. Janir, tu quer falar, Janir? Tá fechado teu microfone. Tá fechado ainda.
Tá fechadinho. Na verdade, eu dei um tombo em vocês, aí agora o celular caiu e a mão bateu, levantou a mão, mas foi tudo junto. Mas foi até bom que tenha acontecido isso. Hoje meu dia foi extremamente corrido para variar, mas eu senti vontade toda vez que vem alguma palavra assim que causa alguma celeuma no Evangelho, eu sinto vontade de ver. Nós teríamos a oportunidade, porque o Haroldo fez exatamente isso. Ele pegou o texto lá, original, e fez toda essa tradução. Certamente tem outro sentido. Eu não vejo sentido nenhum como está aqui, e até mesmo na colocação que a colega fez de quando um pai repreende um filho, ele está odiando o filho. Eu acho que o filho acaba odiando o pai porque não compreende, mas o pai está fazendo tal como eu aprendi quando estudei educação também, né? O Isami Tiba diz isso: amar é também dizer não. Amar é dizer não. A vida não diz sempre sim. Então, esse é um papel, como você mesmo colocou, Daniel, e nós sabemos disso dos pais, né? Então, essa palavra, a meu ver aqui, certamente deve ser de uma tradução assim, de uma outra língua. E aí, eu dessa parte assim, muito quando vejo vocês falando assim, como foram os discípulos, tal, eu sinto um pouquinho de vontade de ter feito isso lá no curso de letras. Era muito recomendada a leitura da Bíblia e eu nunca fiz isso, nunca estudei essa parte. Mas aí a gente vê que certamente pode se aproveitar até dessa chance de existir interpretações variadas para também alguém ter tirado um proveito disso. É dessa forma que eu vejo essa coisa. Então, mesmo não tendo levantado a mão, acabei falando aí o que eu penso sobre essa parte toda. Tá bom. Obrigado, Cristina. Realmente, se até lá ninguém falar, eu vou contar a história do Haroldo, então. Kátia, pode falar, Kátia? A Cristina falou agora, né, que ali ele não fala nem em abrir mão de tudo, na verdade, né, não deixar da família, não deixar das coisas materiais. Essa palavra que nós precisamos ter, né, equilíbrio de sentimentos, não precisar viver a vida, porém seguir aquele caminho que deve ser seguido, né? Esse só queria colocar. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite. Então, todos já deram seus pareceres, né, muito acertadamente. E eu estava pensando aqui o que eu poderia falar. Quando eu li e ouvindo a todos, né, me ocorreu assim: o maior mandamento, né, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que quando Jesus fez essas colocações, e sabemos que as traduções foram um pouquinho equivocadas, né, a palavra em si, devido ao tempo, daquela época, costumes e tradutores, né, a gente sabe que tem isso aí. Então, Jesus não falaria para odiarmos ou querermos menos alguém, né, que está próximo a nós, se ele nos pede para amar o nosso próximo. Então, como seria isso, né? Como nós poderíamos pensar assim, a primeira vez que a gente leu isso aqui, como que a gente ia entender, né? É uma contradição, na verdade, das palavras de Jesus e dos ensinamentos dele, praticamente, né? Mas aí me veio, então, o primeiro mandamento, né? O maior mandamento. Pensando assim, eu acredito que a gente tem que entender que realmente houve um equívoco, né, de tradução ou de colocação, mas também temos, como fala Haroldo, né, as lições subliminares, né? A gente tem que saber interpretar sob o ponto de vista espiritual e sobre a moral do Cristo, né? Que é isso que nós buscamos, né? E isso que a doutrina nos ensina, buscar a moral do Cristo sempre, né? Nos espiritizar, né? Para que venhamos a ter condições de entender melhor todos os ensinamentos
que Jesus quis naquela época passar e disse que traria mais bem explicadinho, como a gente sabe que é a doutrina espírita hoje, né, que é o Consolador. Eu acredito que não tem muito o que falar, não, tá tudo bem colocado, né, cada um com seu parecer. Obrigada. Obrigado, Gorete. E tu falou, eu estava lembrando sobre essas traduções, não é? Existem os evangélicos apócrifos, que eles dizem que não são os Também. legítimos, mas provavelmente esses sejam os legítimos. Porque a Igreja Católica, quando ela foi inicialmente fundada lá em 325, por Constantino, Tem Constantino na história ainda, né? isso, Constantino, no Concílio de Nicéia, É, segundo a Igreja Católica conta, ele convocou 300 bispos, e reescreveu o Evangelho, e ele coloca assim que o Espírito Santo, em forma de pombo, pousava no ombro dos seus bispos e ditava o Evangelho. Então, dá para a gente ver que muita coisa aí já foi modificada, né? E, então, depois a gente vai ver, depois quando o Haroldo explica, como houve muitas modificações no Evangelho. E tem um porquê. Mas depois é uma outra história. suprimir a reencarnação, né? A Igreja Católica era reencarnacionista até 503 depois de Cristo. Mas uma cortesã que se transformou em imperatriz, chamada Teodósia, ela era cortesã em Constantinopla. E o imperador da época, deixa eu ver se eu lembro o nome, lembra, Cristina? O imperador lá era o Justiniano. Então, Justiniano casou com uma cortesã chamada Teodósia e ela se tornou imperatriz, só que ela mandava muito no imperador. E ela, como cortesã, é como a gente tem um amigo, eu sou amigo do Roberto Carlos. A gente sai falando feliz da vida que é amigo do Roberto Carlos, né? Então, as amigas delas, as cortesãs de Constantinopla, claro que contavam para todo mundo que uma companheira delas era imperatriz agora. E ela não gostou disso. Nessa época, a Igreja Católica era reencarnacionista. O que ela fez? Mandou o Justiniano decapitar as 500 cortesãs de Constantinopla. E o povo, como era reencarnacionista na época, dizia que ela ia morrer 500 vezes para pagar todas essas mortes. O que ela fez? Como na época o imperador também interferia junto à igreja e mandava às vezes mais que o Papa, ele chamou o Papa e mandou tirar a reencarnação do dogma da igreja e colocar a ressurreição, que morreu não volta mais. Então, tudo por ordem da imperatriz Teodósia, porque ela não queria morrer 500 vezes, né? Então, veja como foi as coisas, né? Mas, continuando, então, Carlos, posso passar para ti, Carlos? Sim, Daniel, sim. Eu penso que os colegas já falaram bastante sobre o tema e de uma forma bem interessante. Eu, infelizmente, não pude acompanhar toda a explanação da Maria de Fátima, tive que ter algumas saídas aqui eventuais, né? Mas eu só queria, e não quero ser redundante, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução do Guilom Ribeiro, tem uma nota explicativa, né, sobre essa questão das palavras em grego e em latim, odiar. Eu não sei se a Maria de Fátima trouxe ali, né, nessa questão, não sei se a leitura que ela fez do Evangelho foi do Guilom Ribeiro, Maria de Fátima. Não, a Fátima não falou sobre essa explicação no rodapé. Não, não foi. Não foi dele. Tá. Não, beleza. Salvador Então, só para também complementar, né, que nessa edição aqui traduzida pelo Guilom Ribeiro, ele traz essa complementação, né, que não quer dizer odiar a palavra, né? Eu não vou me atrever aqui a dizer qual é que é a palavra, né, missei em grego ou non odite em latim, mas não quer dizer odiar, porém amar menos, né? Porém amar menos.
E aí tem toda essa contextualização. E aí a gente fica pensando, né? Os colegas já falaram também nessa questão, né? Tivemos inúmeras traduções. E, principalmente, nós temos ainda hoje inúmeras interpretações. Uhum. Então, eu estava me lembrando disso tudo, daquele texto do Bom Ladrão. Esses dias eu estava olhando o Rodrigo Silva, ele é pastor, e aí ele fez a tese de doutorado dele em teologia em cima dessa questão da tradução, né, naquela questão do bom ladrão, né, que se encontra em Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Né? Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Lucas referindo-se ao bom ladrão. E aí tem toda aquela questão, né? Ali teve uma colega que agora não recordo quem, não sei se foi a Cristina que mencionou, não havia pontuação, né? Ali no grego, no hebraico. Então ali de repente uma vírgula poderia mudar todo o contexto. E temos uma colega aí que é professora de letras, né, que pode nos corrigir também sobre isso. Uma vírgula muda toda uma interpretação, né? Então, uma coisa é dizer assim, ó, ainda hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não se sabe quando. Ou, ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Então, estarás hoje no paraíso. E aí tem toda aquela questão. Tá, mas vem cá, será que a gente não precisaria passar por uma expiação antes de ir para o paraíso? Uma reparação, né, que nem acredita-se no espiritismo. Então, e aí eu lembro que o Rodrigo Silva, ele explica o posicionamento dele que um advérbio entre dois verbos significaria mais o primeiro verbo, e não o segundo. E é ali que ele baseia a tese de doutorado dele. Mas, enfim, tudo isso para dizer que realmente eu acho que há muito, muito, muito a ser estudado ainda hoje com relação às interpretações bíblicas, com relação ao contexto em que os evangelhos foram trazidos, a essas adulterações de ideias, né, que frisou tão bem o Daniel com relação à reencarnação. E aí eu lembro de um grande estudante, de um grande estudioso espírita, o Severino Celestino da Silva. Ele é um grande estudioso espírita, principalmente sobre as questões bíblicas. E eu lembro que ele, em uma de suas palestras, ele menciona que Deus soprou vidas e não vida. Então, se ele soprou vidas em Adão, que vidas são essas? E aí subentende-se um dos motivos de existir vidas posteriores, no caso. Então, tudo isso está bem explicado, segundo o Severino Celestino da Silva, em função das traduções bíblicas, que algumas não foram muito adequadas. E ele faz todo essa análise. Eu tinha separado aqui, ele participa de um painel ecumênico, deixa eu só ver aqui, junto com o Haroldo Dutra Dias, a irmã Ayla, um padre e um pastor, em 2015. Eu quero ver se depois eu consigo encontrar direitinho e coloco no grupo, está no YouTube, está disponível no YouTube.
é muito interessante. Tem muitas coisas assim que a gente, quando vai se dando conta e vai estudando, consegue compreender e ter um olhar diferenciado que nos enriquece muito. Pois quanto mais dúvidas, maior a nossa curiosidade em prosseguir e estudar essas diferenças, essas novas formas de interpretação que nos abrem os olhos para questões que a gente ainda não tinha visto, né? Então é muito importante tudo isso. Então, que a gente não se atenha apenas às questões literais, mas sim conceituais, as questões culturais, que a gente consiga compreender de uma certa forma mais ampla, né? Acho que é esse o objetivo, né, desse estudo. Obrigado, Carlos. Realmente, se nós pensarmos em Jesus, como Jesus agiria, como falaria, né? Nós vamos entender melhor, né? Goretti, levantou a mão, Goretti? Então, eu estou aqui com o livrinho A Caminho da Luz, aqui, ó, sabe? E daí também fala, peguei aqui a redação dos textos definitivos e a missão de Paulo. Fala mais ou menos o que o Carlos falou, né? E fala da grandeza da doutrina, né? Que não reside na circunstância do evangelho ser de Marcos, de Mateus, ou de Lucas, ou de João, está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas. E vai mais um pouco, né? Depois, a missão de Paulo, né? Que no trabalho de redação dos evangelhos, que se constitui, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Então, logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões de luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Aí né, quem já leu o livro, mas quem não leu, procure, Caminho da Luz, coleção de Emmanuel, né, fala muito, e acho que vem a calhar com tudo isso, né, aquelas dificuldades que ocorreram, que Emmanuel coloca para a gente, assim, de forma bem explicadinha também, né. Só para complementar, desculpa. Obrigado, Goretti. Um pouquinho longo. Esse livro realmente é maravilhoso. Quem não leu, leia esse livro. Paulo de Tarso é interessante. Paulo de Tarso foi chamado novamente às lides terrenas, 1.500 anos depois, para reformar a Igreja Católica, né? Foi como Martinho Lutero depois, né?
Cristina levantou a mão? Eu levantei. Então, essa leitura que a Gorete fez, A Caminho da Luz, realmente é um livro que tem que ser estudado, não só lido, ele tem que ser estudado. O ideal é quando a gente faz isso em grupo, porque é muita informação, né, Gorete? Nossa, e essa fala que tu mostrasse ali, né? Quando Paulo, o que eles iam fazendo? Eles iam copiando os textos e iam passando. Então, aí ele deixava os textos e ele dizia assim, agora você fica responsável por essa região aqui, eu tenho que ir para outra região. E assim eles foram distribuindo esses textos e o objetivo era fundar igrejas, entre aspas, mas não edificações de pedra, não era esse o objetivo, no que se transformou a igreja depois num lugar de rituais, num lugar de edificações riquíssimas, né? E ali se perdeu essa essência do cristianismo, que foram os ensinamentos de Jesus, né? Então, seria isso. Só para complementar, realmente, a tarefa do Paulo foi grandiosa, né? E depois o Lutero, 500 anos, né? No ano 1500 ali, quando ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele próprio ficou impressionado de quanto ele podia fazer modificações se ele quisesse. Muda uma vírgula aqui, muda uma palavrinha aqui. Aí ele percebeu o quanto a Bíblia vinha, né? Quanto essas escrituras vinham sendo manipuladas e o quanto elas poderiam ser desviadas para mudar o entendimento das pessoas, né? Então, olha só que trabalho. Foi um trabalho fantástico, mas também que alertou muito também. É isso. Obrigado, Cristina. Quando se fala em erguer a igreja, Constantino entendeu erguer a igreja de uma forma material, né? Porque Constantino foi interessante. Quando ele fundou a Igreja Católica, na verdade, não foi formado em bases de fé, enfim. Ele fundou a Igreja Católica por quê? Porque o Império Romano, 25% já era cristão. E é como diz aquela história, se eu não posso com o meu inimigo, eu vou me unir a ele. Então ele encampou, vamos dizer assim, o cristianismo e fundou a Igreja Católica. Ele deu o primeiro passo. Mas só a partir de 395 é que realmente se tornou a religião oficial do Império, né? Mas 25% do Império já era cristão. Então eles não tinham mais o que fazer, a não ser assumir o controle disso, não é? E é o que a gente vê hoje, até hoje, principalmente em termos de política, né? Quando eu não posso com o inimigo, eu me uno a ele e tento assumir o controle. E foi o que a Igreja Romana fez na época. Vitor, posso te passar para ti, Vitor? Oi, claro que sim. Pois então, eu estava olhando aqui, estudando e vendo, na própria leitura do texto, no item 3, se encontra a explicação de por que certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo de seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. E assim segue. Então, aqui já nos explica o porquê de tanta coisa, né? O porquê de certas palavras, como o ódio aqui, né? Então, conforme foi traduzido, nem sempre é tão ao pé da letra assim, a pessoa que traduziu colocou essa palavra, né?
E aqui eles colocam ainda a palavra ódio nessa frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está neste caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Ou seja, não se tem noção ou não se tem a afirmativa de que tenham sido palavras de Jesus, né? Então, na tradução, ficou como parecesse que fosse aquilo ali, né? A gente vê muito Haroldo, que Haroldo traduziu, né, do hebraico, a Bíblia para o hebraico, o quanto é a responsabilidade da pessoa que faz isso, né? Cada um tem, como diz o Carlos, como diz a Fátima, que um trabalho maravilhoso. Fátima, muito obrigado. Como a Kátia sempre agradece, eu te agradeço também esse estudo teu maravilhoso. Na hora de fazer essa tradução, na hora de ter esse compromisso tão grande, às vezes não por maldade e nem por nada, mas como a pessoa sentiu, ou a pessoa interpretou naquele momento, ela transcreve para frente. E às vezes, como diz o Carlos, uma vírgula faz toda a diferença, né? Uma vírgula mal colocada, um ponto mal colocado, já dá outro sentido nas coisas, né? E quanto ao não de um pai e uma mãe, isso eu me coloco hoje perante vocês, o Daniel sabe, a responsabilidade que nos é dada quando os filhos nos são confiados, né? E filhos não têm idade. Filhos pequenos, problemas pequenos. Filhos criados, problemas maiores. Quanto maior eles são, maiores são os problemas, né? Gente do céu, eu tenho filhos que a minha filha foi casada, hoje é separada, tem filho e já é uma pessoa que a gente diria assim, já está encaminhada, né? O meu filho já é casado, vai ser papai, se Deus quiser, um mês que vem, e tudo já é tão encaminhado. E gente, pelo amor de Deus, eu ainda tenho que dizer, eu tive que dizer não, meu Deus, meu Pai eterno, fiquei sem frequentar a aula, eu tive problemas seríssimos, gente. Os maiores problemas que eu tive na minha vida foi ou não ter o dinheiro, ou ter o dinheiro, eu disse para o Daniel, é coisa impressionante. E aí você ter que botar um freio no teu filho e dizer não, não é assim. Mas isso dói na gente. Dói na gente como pai, como mãe. Você tem que alinhar teu filho de novo e você seguir alinhando o teu filho. Porque a gente tem que seguir alinhando ele, cortando as arestas, cortando no dia a dia, para ele sentir que aquilo ali não está certo, que aquele caminho que ele quis seguir não foi o mais correto. Que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não é como eles acham que tem que ser, que é naquele momento, que é como eles têm que ser. E isso, filhos criados. Então, o não é amor. O não é responsabilidade. O não é a gente realmente nos colocar os nossos filhos na evolução moral deles e na nossa própria evolução. Porque se nós não soubermos dizer o não, nós vamos nos comprometer moralmente perante Deus e perante a nossa reencarnação. Porque o nosso sempre dizer o sim, o nosso sempre aceitar tudo que vem, a gente compromete a eles e principalmente nos comprometemos a nós mesmos, né? É complicado, é bem complicado, é dolorido para a gente, mas estamos aí para cumprir a nossa tarefa e graças ao pouco que sabemos, a essa maravilhosa doutrina que nos acompanha, aos amigos que estão junto com a gente consegue chegar a um denominador comum e ao amparo da espiritualidade e da prece, a gente consegue tomar a atitude correta na hora que precisa ser tomada para que as coisas andem de acordo. Então, essa seria a minha colaboração nessa leitura de hoje. Obrigado, Rita. E a missão dos pais, ela não acaba nunca. Nós estamos sempre na ativa, né? Mas não podemos esquecer que estamos sempre sendo amparados
Eu estava lembrando, Cristina, é interessante quanto a gente... Porque são fatos muito antigos, né? São mais de 2000 anos. Alguns autores dizem que Lucas e Mateus não conheceram Cristo. E alguns dizem que a última ceia foi na casa de Mateus. Então, como são fatos muito antigos, não existe um registro fiel de tudo isso, né? Mas o de certeza que não conheceu Cristo foi Lucas, né? Mateus tem essas duas versões, que a última ceia foi na casa dele e também que ele não conheceu Cristo, né? Mas isso aí não vai interferir, não vai modificar em nada, né? Acho que no caso Marcos, né, Daniel? Marcos, me desculpe, Marcos, justo, tá certo. Me perdoe, é Marcos. Foi um equívoco. Diz que Marcos também não conheceu, mas uns dizem que a última ceia foi na casa dele. Então, acredito que... Porque são fatos muito antigos, né? Cristina? Eu não tinha, acho que, abaixado a minha mão só, mas assim, para a gente entender que conforme a nossa maturidade espiritual, a gente vai recebendo mais informações, né? A vinda do Cristo já veio quando a gente chegou num patamar de maioridade, né? Para ele vir. A doutrina espírita representou um outro passo na nossa maioridade espiritual. E essas informações, Daniel, embora a gente não saiba nada ainda, né? Mas com certeza tudo isso está registrado, né? A espiritualidade sabe exatamente como tudo foi. E a gente vê a obra de Humberto de Campos, Irmão X, quanta informação esse espírito trouxe para a gente através do Chico, e que não consta nos evangelhos. Então, assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai receber mais informações com certeza, né? Vamos pelejar, né? E o teu desabafo, Rosita, é o desabafo de todos nós, né? Todos nós que temos filhos, depois netos, enfim, é o desabafo, e é desafiador. Não é fácil, não é nada fácil. É tão mais fácil bater no ombro e dizer que está tudo bem quando não está, né? E pegar mais firme, não é fácil. Mas essa é a nossa tarefa, vamos fazer bem feito, né? É isso. Obrigado, Cristina. Seu Edgar, Marilene, deixei a vossa sabedoria para o final, para nós aprendermos um pouco mais, né? Boa noite para vocês. Deus abençoe cada um. Beijo no coração de vocês. Eu estava usufruindo da sapiência de vocês. Para Marilene, hoje eu não vou falar. Marilene foi deitar um pouco, está com muita dor no joelho. Não tem condições psicológicas para falar hoje. Ela foi deitar porque está muita dor na perna, no joelho dela. Ela fez infiltração, está com muita dor. Ela foi deitar um pouquinho. Você vai me deixar sozinha aqui? Eu vou sim, vou deitar. Tudo bem. Eu não tenho muita coisa para falar, gente, que hoje foi um dia assim, que eu não li, não fiz nada. Eu fiquei feliz da vida pelas palavras de vocês. Fátima, foi muito bem, Fátima. Deus te abençoe sempre. As palavras foram muito boas. Todos vocês foram felizes nas palavras de vocês, todos vocês. E quase que me tirou o que eu podia falar, mas me tiraram tudo. Fiquei sem poder falar nada, porque vocês já tinham falado o que eu podia falar. Ficou mais fácil agora, né? Eu sei como falaram todos. Graças a Deus, o Haroldo, ele tem uma equipe de religiosos muito especiais. São católicos, protestantes, evangélicos, uma equipe muito grande. Trabalham junto com o Haroldo se colocou junto deles para estudar, para decifrar os hieróglifos, né? Decifrar as palavras das raízes da Bíblia, poder decifrar essas palavras. Foi muito difícil estudando ainda, né? Mas é muito complexo. Eles estão estudando essa equipe muito boa, maravilhosa, equipe de espíritos evoluídos, que
várias religiões que se uniram para fazer esse trabalho muito, muito, muito legal. Mas para o futuro agora, a gente vai ter as palavras raízes especificadas no estudo dele. Mas é assim que a gente sempre fala de filho, fala de amar, perdoar. A gente é tão difícil de saber perdoar. Né? Sempre que eu falo, a Fátima falou, né, Fátima? E a gente fica assim, no mesmo tema sempre. A gente não consegue perdoar porque o orgulho nosso é maior que a nossa razão. Não tem força para superar nosso orgulho. Para me perdoar mesmo, eu teria que passar por cima do meu orgulho, eu não consigo ainda. Então, eu estou lutando, porque as palavras, como vocês falaram das palavras de Jesus, né? Amar menos, odiar menos, né? Jesus disse assim, quem amar o seu pai mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mas é controvérsia nisso aí. Mas vocês falaram muito bem, eu fiquei feliz de ouvir vocês. Desculpa eu não poder especificar mais, porque não está difícil o tempo de falar. Obrigado, viu, gente. Desculpa. Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor Edgar. Só a presença de vocês já é um alento para nós. Dê um abraço na Marilene, que estamos todos juntos aqui vibrando a recuperação dela. Então, pessoal, mais alguém gostaria de mais algum comentário, alguma colocação? Rita? Daniel, só queria tirar uma dúvida com você ou com algum dos colegas. No livro do Ferraz, não foi João que ficou com Nossa Senhora até o desencarne dela? Foi, João era o apóstolo mais novo. Era um Foi menininho. ele que acompanhou ela até o final, não? Foi ele que ficou com ela. Ah, tá. É só essa dúvida que eu fiquei ali, porque vocês falando, e eu estava me lembrando do livro do Ferraz, que ele teria acompanhado ela até o final, né? Ele era jovenzinho quando iniciou o apostolado dele, né? Se eu não me engano, 16 anos, era isso, né, Carlos? Se não me engano, era... Isso. E tem um capítulo bonito também, acho que é no Boa Nova, né, Daniel, do Humberto de Campos, que fala sobre essa participação do João ali, ele do fica até desencarne até o desencarne de Maria, né? No livro do Ferraz, ele tem também, o Ferraz conta toda a trajetória, não? É muito bonito também, muito bonita a história deles. Então, pessoal, muito obrigado pela cooperação de todos. Eu ia ter a minha fala, mas eu vou ficar só com a parte do Haroldo Dutra Dias, porque tudo que eu iria falar já foi dito, né? Seria repetitivo. Então, como eu estava dizendo, o Haroldo Dutra Dias, ele é um estudioso, né? O Haroldo Dutra Dias, ele conta, ele fala 5 línguas, ele fala o hebraico, ele fala o aramaico, que era a língua de Jesus, ele fala o grego, ele fala o francês. Então, eu estava vendo uma entrevista dele que ele diz que a língua hebraica ela é o berço ela está lá no berço da civilização oriental, né? E o grego é o berço da civilização ocidental. Então, eles têm formas diferentes de ver, de pensar, de se expressar, de escrever. E a primeira tradução das escrituras foi feita pelos gregos. Então, os hebreus orientais viviam de uma forma e os gregos ocidentais viviam de outra. É claro que quando eles traduziram, eles foram traduzindo conforme a sensibilidade deles, de verem as coisas, de sentirem as coisas, né? Isso foi falado pelo Haroldo. Então, claro que houve diferenças nessa tradução, porque é uma diferença de sentir. E o Haroldo Dutra Dias, ele fala que quando ele foi fazer a tradução dos evangelhos, ele teve acesso aos manuscritos, mas ele foi lá na região para saber como viviam esses povos nessa época, para ele poder ter essa sensibilidade de traduzir com maior fidelidade as escrituras, que ele teve acesso, que ele pôde traduzir direto das escrituras, porque ele conhece o hebraico e o aramaico também. Então, aí a gente vê o quanto de modificações tiveram nessas palavras, né? Porque um povo oriental sente de uma forma,
um povo ocidental é de outra. Nós vemos isso até hoje, como é Oriente e como é Ocidente. A forma de ver, de sentir a religião, não é? Então, quando vai traduzir algo do Oriente para o Ocidente, vai ter modificações. Porque para um ocidental, vamos dizer assim, hoje, a mulher tem o mesmo valor que o homem. Já para o oriental não é bem assim, não é? Tem diferenças. Então, o que ele escreveu sobre a mulher lá, ou vamos dizer hoje que seja, o que o oriental está escrevendo sobre a mulher e o ocidental vai escrever, modifica, né? Vai haver essa modificação natural. E é o que aconteceu nas escrituras. Então, muita coisa foi modificada realmente. E lá, quando Constantino fez essa nova tradução das escrituras, ele considerou apócrifo aquilo que ele achou que não era importante, né? E o apócrifo quer dizer que não é vamos dizer assim, não é o correto. Então, ele separou e transformou em apócrifo, que não é o real, vamos dizer assim. Então, mas eu acho que isso não é o mais importante, a forma, as palavras, né? O importante é o sentimento que nós sentimos e o que Jesus sentia, né? Então, graças a essa boa nova, esse consolador que o mestre nos mandou, nós temos essas explicações mais, vamos dizer assim, mais fidedignas, né? E se fosse muito importante trocar essas palavras, os espíritos já tinham inspirado os homens a trocarem, né? Não, aqui não está certo, vamos mudar. Claro que homens que teriam essa moral. Por exemplo, eu já vi em federações, eu não foi assim, qualquer pessoa, vamos dizer, eu já vi pessoas de federações espíritas dizendo que tinham que, vamos dizer assim, reescrever o Evangelho e atualizar o Evangelho para o nosso português, vamos dizer assim. Então, vejam, ia sofrendo novamente modificações que talvez... Quantas deturpações teríamos ali? Porque seria a sensibilidade daquele novo tradutor. Não, mas essa palavra aqui não está certa, vamos colocar outra. Esse texto aqui não corresponde. Então, seria outra sensibilidade mexendo em algo que eu acho que não tem por que mexer. Não é? Deixa assim como está. Vamos estudando ele e entendendo nós da forma que está. Uma época, eu nunca esqueço, estava era um grupo de estudos que tinha em Marau, acho que foi em 2000 não lembro, 2004, 2005, 2004, 2005, onde uma pessoa veio me trazer que já tinha, Kardec já tinha vindo, através da inspiração, reescrever as obras dele. E realmente houve em São Paulo uma pessoa que se dizia a pessoa que estava encarregada para reescrever as obras de Kardec. Poxa, mas nós não entendemos ainda o Evangelho, que tem mais de 2000 anos, como é que nós vamos querer reformar o que o Kardec colocou, que faz só 150 anos? Nós não entendemos o que estamos estudando há 2000 anos? Por que nós vamos modificar o que foi escrito há 150? Não é? Então, as pessoas, assim, eu acredito que vão se fascinando, vão sendo mal inspiradas, né? E acabam vindo com essas ideias de transformações que, na verdade, vão deturpar aquilo que está aqui. Vão modificar esse entendimento de uma forma que não vai transformar, vai deturpar. Então, deixemos como está e vamos tentar entender da forma que está. Janir, você quer falar? Tá fechado teu microfone. Eu tenho até uma preocupação a mais com isso tudo, se não é também por trás disso o intuito de, sabe, de se sobrepor, de aparecer, de certa forma, porque essa trabalheira de tabular informações, eu trabalhei um período grande em publicações do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
lá em Brasília, isso é extremamente trabalhoso no nível bem menor, você pegar coisas para poder ver se tem ideias semelhantes e fazer essa tabulação. Esse trabalho que foi feito aí, ele é esplendoroso e houve um chamamento muito grande de tudo. Então, para uma coisa que já está pronta, qualquer coisa que seja necessária, alguma notinha de rodapé, uma observação, como você bem colocou, dos próprios espíritos esclarecendo, e está tudo certo. Então, senão fica igualzinho como a gente vê, né? Eu não queria citar isso, até para não... Mas é o que acontece, começa um governo novo, um político entra, troca qualquer coisa, tem que fazer alguma coisa, parece que é para deixar o nome dela, mesmo que fique pior. Isso é completamente sem sentido, a meu ver, sabe? Eu acho que precisa acontecer assim, por exemplo, se nós vemos que algumas coisas parece que ainda mantém assim aquela ideia, né, de Velho Testamento, aquela coisa muito rígida e tal, eu vejo isso até no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um exemplo é falar, por exemplo, de pecado, de culpa. Isso é uma coisa que lá no centro vira e mexe, quando tem alguma palestra assim, eu pontuo no nosso grupo de estudo que para a gente descaracterizar isso. É muito bom que tem começado aquela ideia de responsabilidade ao invés de culpa, porque falar assim, foi minha culpa. Tá, beleza, é uma palavra bonitinha, minha culpa, e daí? Agora você fala, não, eu sou responsável por isso. Isso já pressupõe uma tomada de posição, entendeu? Em relação ao fato. Então, isso sim, eu acho que é uma coisa interessante. Senão as pessoas vêm, muitas vezes, de outras religiões, cheias de travas, entendeu? E aí esbarra com isso ali no Espiritismo, que tem um objetivo bem diferenciado, né? Muito mais desse chamamento a uma modificação, uma reforma íntima, essa conscientização da necessidade de ser uma pessoa melhor, não de ficar, sabe, se pegando em pirulas, assim, coisas pequenas. Então é isso que eu queria colocar assim, que é uma coisa que me incomoda muito, e aproveitar a oportunidade aí. Nós esquecemos. O que tinha que ser atualizado já foi. Por isso nós tivemos a primeira revelação, a segunda atualizou a primeira e a terceira, que é o Espiritismo, atualizou ambas. Então, estamos prontos, só temos que estudar, entender aquilo que nós estamos estudando e seguir o Evangelho. O resto, deixemos como está. Se tivesse a parte mais difícil aplicar. Temos que aplicar, né? Perseverar, né? Se tivesse que modificar alguma coisa, Chico Xavier teria modificado, Divaldo teria modificado. Então, deixamos quieto que está bom. Carlos? Agora lembrei do nosso grande cantor, compositor Beto Guedes, né? Quando ele diz, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Muito valioso. Decorar, nós decoramos as leis, mas colocar em prática é o problema. Vamos encerrar o nosso encontro hoje, chegamos às 21h30. Jesus, companheiro nosso de jornada, agradecemos ao teu coração generoso e misericordioso a oportunidade conseguida de estudarmos, de refletirmos em torno do teu evangelho, que possamos sair dessa reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita ou articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos nossos pensamentos, para que não seja veículo de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça teu próximo o que desejas para ti. Que possamos igualmente rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento do que nos cerca. Que possamos sempre, Senhor da vida, reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajude-nos a seguir os teus exemplos, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida.
Abençoe e proteja todos do grupo e também os que não puderam estar presentes no estudo de hoje. E abençoe e proteja a saúde da dona Marilene, que assim seja.